Ok, retomando. Então, apresentada a impugnação, o juiz pode rejeitá-la liminarmente, quando a intempestiva for considerada manifestamente protelatória. Bem, na prática, isso raramente acontece. É dada geralmente todas as chances para que a Fazenda Pública ela possa impugnar o valor. Isso, inclusive, está na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, isso está no Código do Processo Civil, mas isso não está na prática. Tá? E o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, ela é possível. Você pode adiantar, mas você jamais vai poder entrar no que se refere à expedição de precatório RPV em cumprimento provisório, apenas em cumprimento definitivo. Como essa questão não tem muita viabilidade, então o melhor realmente, em geral, é aguardar para ver o cumprimento definitivo da sentença, né, contra a Fazenda Pública. Mas apenas deixar essa nota do ponto de vista doutrinário que o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública é possível, com a ressalva de que jamais vai haver expedição de precatório, ou seja, você não tem como entrar na fila antes da hora, ou muito menos expedir RPV, porque já vai para o pagamento em 60 dias. Tá? Muito bem. Agora vamos à impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública. Quais seriam as matérias alegáveis em defesa pela Fazenda Pública? As matérias que ela pode alegar na sua impugnação. Né? A falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Ou seja, eu posso na execução voltar para alegar uma nulidade da fase de conhecimento. É algo que pode ser feita por qualquer defesa, né? Inclusive a exceção de presecutividade, porque a falta ou a nulidade de citação é um vício transrescisório. Né? Mesmo após o prazo da rescisória, você pode alegar isso, porque um processo que não tenha a citação é um não processo, é apenas um simulacro de processo. Se a pessoa não foi citada, ela nunca foi integrada devidamente ao processo judicial e, portanto, nenhum comando indevido processo legal, substancial, né, ou formal ou substancial existe. E, portanto, aquilo deve ser anulado desde sempre. Outro ponto que pode ser alegado é a ilegitimidade da parte, ou seja, aquele débito não deve ser pago pela Fazenda Pública e sim por outra pessoa. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou seja, a obrigação é inexigível, ou seja, porque existe um termo, existe uma condição, ou o título é inexequível. O título é inexequível no Brasil, o título não tem os requisitos para ser executado, portanto, esse título é inexequível. Um excesso de execução, que é o mais comum, né? Se alega que não devia pagar 50, devia pagar 20. Então, uma parte vai ser incontroverso e o excesso de execução vai ser o controverso. Né? Ou acumulação indevida de execuções. É um ponto que o STJ também já disse que cabe, muitas vezes, essa acumulação de execuções por ritos diferentes. Obrigação de fazer e obrigação de dar, né? Isso existe. Ou acumulação indevida de execuções de competências diferentes, né? De um processo devia ser na Justiça do Trabalho, outro processo na Justiça Comum, aquele título não pode ser executado junto com outro título, ou se junta duas pessoas, mas só traz o memorial de cálculo de um, etc. Foi feita uma acumulação indevida de execuções. A incompetência absoluta, né? Ou seja, se eu estou executando na Justiça do Trabalho um título da Justiça Federal. Então, esse título é um caso de incompetência absoluta. Né? Ou relativa, ou seja, eu estou executando em Salvador um título da Justiça do Trabalho de Juazeiro. Né? Então, você vai executar em Salvador, mas transitou em julgado em Juazeiro. Então, ele tem que ser executado lá em Juazeiro mesmo. E, por fim, qualquer causa modificativa e extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, né? Desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Por quê? Porque todos esses pontos
deveriam ter sido objeto de uma análise no processo de conhecimento. Ou seja, passou do processo de conhecimento, mas as questões são prévias. Em tese, elas não poderiam ser alegadas mais. É o que está no Código de Processo Civil. Na prática, nem sempre é assim. Por quê? Porque sempre se dá uma colher de chá para a Fazenda Pública, para que ela possa apresentar a sua impugnação por inteiro, tá? Mas, se você estiver do outro lado, você vai lá e alega o CPC e diz que qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, precisam ser supervenientes ao trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento. Tá? Então, mesmo as matérias podem ser alegadas no procedimento do CPC de impugnação ao cumprimento de sentença condenatória de quantia. Você, puxa, não estou vendo aqui muita novidade, né? É o mesmo ponto. É o mesmo ponto. O que vai alterar é a interpretação. Ok? O mesmo se diga sobre a aplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal em inconstitucionalidade, modulação de efeitos, ou seja, isso é o prefeito das matérias que podem ser alegadas em impugnação pela Fazenda Pública. Né? Se apareceu uma decisão do Supremo agora, então, mesmo após o prazo do processo de conhecimento, agora eu posso alegar essa inconstitucionalidade, porque é uma questão recente, tá? Principalmente se houver a modulação de efeitos. Então, quando a impugnação não apresenta o valor do alegado excesso de execução. É o ponto que, se formos para o que está no CPC, não deveria ser nem conhecido, né, essa impugnação. O que significa isso? Eu impugno, eu disse, houve uma certa execução, essa execução é absurda, o valor está errado e não diz qual é o valor. O que significa na prática? Que todo o valor permanece incontroverso, não há incontroverso. Né? Então, há uma contradição em termos. Eu digo que existe uma parcela controversa e uma parcela incontroversa, mas ao eu não estabelecer qual é a parcela incontroversa, eu permito que tudo seja jogado na vala da controvérsia. Ou seja, não é expedido nenhum precatório, nenhum RPV, tudo fica para depois. Tá? E isso é um ato até de má fé, né? Atentatório à dignidade da justiça, até mesmo pode se colocar assim. Então, em tese, seria o caso de rejeitar liminarmente a impugnação com de sentença como um todo. Todavia, né? Entendendo se tratar de verba pública, deve haver nova intimação para apresentar cálculos. Ou seja, eu não vou lá e rejeito liminarmente a impugnação com de sentença. Tá? Eu dou mais uma colher de chá para a Fazenda Pública. E se não você intima apresentar cálculos, não apresentou cálculo, agora eu posso matar? Não, ainda não. Ainda que não apresente os cálculos, aí deve enviar para a contadoria judicial. Tá? E não adotar os cálculos do execute, ou seja, ele não apresenta o valor. Aí você intima para apresentar o valor, ele não apresenta o valor de novo. Aí você manda para a contadoria do juízo. A contadoria do juízo é que vai fazer esses cálculos. Tá? Então, está aqui o RESP, está aqui o ministro Og Fernandes, a turma. Como vocês podem ver, esse jogador é razoavelmente recente, tem 2 anos e pouco, 2 anos e 5 meses. É o que atualmente o Superior Tribunal de Justiça entende. Né? Vai fazer isso se você for particular. Você, logo no começo já toma logo uma multa por não ter apresentado o valor. Né? Então, a forma de tratar o particular e o público nesse país é muito diferente e muitas vezes de uma forma absurda. Né? Mas vamos lá, vamos começar a entrar na questão das filas. Né? A questão de como isso funciona na prática. O regime de preferências, né, para o pagamento de precatórios. Lembrando que é apenas precatórios, não é requisições de pequeno valor. A fila preferencial 1, né, crédito de natureza limitícia de credores que tenham 60 anos ou mais, né, além de portadores de doença grave ou
deficiência. O que você tem aqui? Você tem uma junção. Ele tem que ser um crédito de natureza limitícia, né? Que vai ser salário que não foi pago, né? Benefício previdenciário que não foi pago, indenização por morte que não foi paga, né? Ou então validez, fundada a responsabilidade civil, tá? Então a pessoa é responsável por indenizar aquela morte. Então, ainda que não seja salário nem benefício previdenciário, ele passa a ter natureza alimentícia. Então, eu tenho de um lado a natureza alimentícia e, além disso, tem também aqui uma condição especial desse credor, que ele tem 60 anos ou mais, ou seja, ele é idoso, né? Ou portador de deficiência grave ou deficiência. Então, é idoso, portador de deficiência grave e deficiente, e o crédito ser alimentar. Essa preferência se aplica para tudo? Não. Essa preferência está limitada ao triplo do montante do teto da RPV para cada ente público. Então, se for federal, 60 vezes 3, 180 salários mínimos. Né? Se for estadual, cada estado vai dizer, se for municipal, cada município vai ter sua lei, estabelecendo qual é o teto. Né? Então, o teto da RPV. Então é um ponto que, se for federal, é um valor bem alto, né? 180 salários mínimos vezes 1.320, você vai que vai passar de 200 mil reais, né? Você vai receber na frente de qualquer outro crédito alimentar, etc. E o que sobejar fica para a fila de crédito alimentício, né? Mas não é esse super preferencial, tá? Então, no preferencial 2 temos os demais créditos precatórios de natureza alimentícia, né? Até o triplo do teto da RPV de cada ente, ou seja, ele é um crédito precatório de natureza alimentícia, mas ele não tem aquela condição especial do credor de ser idoso, deficiente ou doença grave, tá? Então, ele também fica até o triplo do teto da RPV de cada ente. Também do que passar disso, ele vai via o precatório, como se fosse assim, complementar, né? Uma parte vai ser por precatório esse super preferencial e outra parte vai ser pelo precatório alimentar mesmo. E o precatório de natureza alimentícia que supere o triplo do teto da RPV, né, de cada ente. Ou seja, né, ele é o ponto. Né? Primeiro vai ser o super preferencial, alimentício, né? Preferencial alimentício, depois o alimentício até o teto e depois o precatório de natureza alimentícia que supere o triplo do teto. Né? E, por fim, o ordinário, né? Que não é crédito alimentício. Por exemplo, dívidas contratuais com empresa de engenharia. Então, por que eu vou dar uma preferência para isso? Não vou dar preferência para isso nenhuma. Não tem natureza alimentar, não tem do outro lado um idoso, um deficiente, uma pessoa doente. Então, ele vai receber tudo de uma vez só quando chegar a vez na fila dele, tá certo? E ele não está na fila dos créditos alimentícios, ele está na fila dos comuns. Então a fila dele vai demorar mais. Se houver quebra da ordem cronológica, a Constituição Federal estabelece o sequestro dos valores. Ou seja, se eu tenho um valor de 100 mil reais para receber e foi pago um crédito de uma pessoa que estava atrás de mim, então eu posso buscar que o Tribunal de Justiça determine o sequestro. Peraí. Então manda sequestrar desse ente público 100 mil reais para me pagar, porque se já pagou ele, tem que me pagar também para ontem, né? Porque se já pagou ele e a ordem é cronológica e pulou a ordem cronológica, portanto, essa ordem cronológica tem que ser restabelecida. E a forma de restabelecer isso é pegar o dinheiro do ente público e dar para mim. Aí realmente a ordem é restabelecida, tá certo? O que não pode é a fila ser saltada, né? e depois voltar para o que era antes. Então, se pulou, está no pessoa 1 e pulou para 1000, então as 999 que estão entre 1 e 1000, elas vão poder requerer o sequestro de valores. Né? Então, é para que a Fazenda Pública não pule ninguém, senão ela vai se dar muito mal. Tá? Essa é a lógica por trás da ordem estabelecida pela Constituição Federal de ordem cronológica e, caso haja descumprimento, o sequestro de valores. Em tese, né, está na 113,
E, salvo engano, está na lei que foi publicada sobre precatórios essa semana ou semana passada, né? Voltou a estabelecer essa questão com maior critério, né? Que o devedor pode quitar precatórios vencidos, né? Pode usar precatórios vencidos para quitar pagamento de aquisição de imóveis públicos no leilão, ou seja, eu tenho um crédito perante o município de Salvador de 100 milhões de reais e eu quero adquirir o imóvel público do município de Salvador, né? Então, por exemplo, pegar o município de Salvador não, pegar o estado da Bahia, que dá para fazer o leilão do imóvel que antes era o centro de convenções. Digamos que ele venda por 50 milhões de reais. Se tem um precatório de 50 milhões de reais para o estado da Bahia pagar e não pagou, eu posso usar esse precatório para quitar a aquisição desse imóvel público. Então, como esses precatórios são comprados com desconto, então acaba podendo ser um bom negócio, né? Então, existe algum mercado para isso, né, para comprar esses precatórios e utilizar para aquisição de, né, potencialmente adquirir, né, esses imóveis públicos. Débitos escritos em dívida ativa do ente público, ou seja, se eu tenho um crédito contra o município de Salvador e tem um débito escrito em dívida ativa do município de Salvador, eu faço um encontro de contas, né? Então eu posso comprar esse crédito, esse precatório com desconto e utilizo para pagar uma dívida ao valor cheio, né? Ao valor de face. Então pode ser interessante também. Outorga de delegação de serviços públicos, isso é principalmente comum da União, né? Então a União vai delegar o serviço do aeroporto de Viracopos, né? Então tem que pagar R$1 bilhão para a União para essa questão da outorga, né? Então as empresas vão e compram com desconto precatórios de valor elevado e vão e pagam tudo, né? E utilizam isso. Então é uma forma de ganhar dinheiro também. Tem um mercado para esse assunto. Ações de empresa que venham a ser privatizadas. Então, uma forma não está mais na crista da onda a questão da privatização, embora no passado tenha sido privatizada a empresa de energia, né? Esqueci o nome dela. Mas empresa gigantesca, uma empresa gigantesca de energia, que ela foi privatizada. Então, você pode utilizar esses precatórios para pagar esse valor. Então, eu quero pagar o valor da ação dessa empresa com o precatório, né? Então, você vê que existem várias formas de você utilizar precatórios e por isso existe um mercado paralelo de precatórios, tá? E a forma de você formalizar isso é a cessão de direitos precatórios a terceiros.